Olá, queridos, graça e paz sobre a sua vida. Esse é o nosso canal Reprogramados pelo Evangelho. Estamos aqui para deixar mais uma palavra ao seu coração. Antes de iniciar o nosso conteúdo, eu já quero pedir para que você, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixa aí o seu like, curte, compartilha e comenta também. O seu comentário é importante para nós. Quando você faz essa mecânica toda pedida aqui, você está nos ajudando e o YouTube vai poder divulgar o nosso conteúdo, o nosso material, ok? Então não esquece de compartilhar, de se inscrever e assim você estará ajudando no crescimento do canal. Hoje eu quero falar sobre um tema interessante. Deus escolheu ser amado no próximo. Você já ouviu esta frase ou já parou para pensar nisso? Deus escolheu ser amado no próximo. Toda demonstração de amor a Deus, ela precisa repercutir no próximo. Se o próximo não ser amado por nós que dizemos que amamos a Deus, qualquer discurso de amor é reprovado, porque Deus fez essa escolha. No início da Bíblia, no livro do Gênesis, existem duas perguntas importantíssimas e estas perguntas definem como será toda a espiritualidade da Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, nós encontramos Deus fazendo uma pergunta ao primeiro ser humano ali do jardim, que é Adão. A pergunta de Deus é: Adão, onde estás? Quem já tem um certo conhecimento das Escrituras sabe que Adão, o primeiro homem, e Eva, sua esposa, transgrediram quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe sobre eles consequências terríveis, que não é o caso aqui a gente falar. Mas uma destas foi que Adão sentiu vergonha de Deus. O relacionamento do primeiro casal com Deus era um relacionamento aberto de amor, de comunhão e de intimidade. E isso foi alterado no momento da desobediência. E então Adão se esconde de Deus quando ouviu os passos de Deus, que é uma linguagem arquetípica para expressar Deus se aproximando do ser humano. E a Bíblia diz então que a pergunta de Deus é: Adão, onde estás? Essa é a primeira pergunta. É uma pergunta que nos leva para uma espiritualidade na verticalidade. Deus procurando o humano. Deus em busca do humano. Não é nem o humano em busca de Deus, é Deus em busca do ser humano. Aí nós encontramos aí, nesta pergunta, Adão, onde estás? A revelação da Bíblia de um Deus que busca os seres humanos. Essa é a primeira pergunta. Fala do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento de Deus com cada um de nós. Deus deseja se relacionar com cada um de nós. Deus deseja ter intimidade, relacionamento. Deseja que tudo aquilo que é barreira entre nós e Ele seja tirado. E é por isso que Deus pergunta: onde está você? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta mais importante no livro de Gênesis é no capítulo 4. Quando Caim e Abel, que eram dois irmãos, filhos do casal Adão e Eva, nós encontramos ali o primeiro homicídio, o primeiro fratricídio, que nós podemos perceber, que é quando Caim mata o seu irmão Abel. A Bíblia diz que Deus desce novamente e faz uma pergunta para Caim. A pergunta é: onde está o teu irmão? Veja que a primeira pergunta, a pergunta de Deus para Adão é: Adão, onde estás? A segunda pergunta de Deus é: Caim, onde está o teu irmão? Veja que agora a pergunta de Deus expressa a horizontalidade dos relacionamentos. É Deus querendo que na horizontalidade exista também um alinhamento. A primeira pergunta é: onde estás? Deus procurando o ser humano. A segunda pergunta de Deus é para o ser humano procurar outro ser humano.
Onde está o teu irmão? E daí está a base para o relacionamento. Tudo na Bíblia se resume em amar a Deus e amar o próximo, que é o nosso irmão. Independente de que grupo ele seja, de que religião ele seja, de que etnia, somos irmãos, num sentido geral. Então, a primeira pergunta trabalha o nosso relacionamento com Deus. A segunda pergunta trabalha o nosso relacionamento com o nosso próximo. A partir daí está estabelecido as bases do reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu irmão, o meu próximo, como a mim mesmo. No Novo Testamento, Jesus faz um resumo de tudo, da lei do Antigo Testamento. Quando perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse que o maior de todos os mandamentos era amar a Deus. E o segundo não era menor, era semelhante a este, era amar o próximo como a ti mesmo. Só que essa medida de amor, ela ganha uma nova dimensão em Cristo. Porque se eu me amo muito, de acordo com a visão da lei, eu posso amar muito meu irmão. Se eu me amo na média, eu posso amar o meu irmão na média. Se eu não me amo, eu tenho o direito de não amar o próximo, porque a medida é essa, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus reconfigura tudo, muda tudo, quando ele disse, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele define tudo e disse que agora um novo mandamento ele estava dando. Ele diz, um novo mandamento eu vos dou. E os discípulos estão na expectativa de que novo mandamento é esse. Ele diz, que vos ameis uns aos outros. Aí os discípulos dizem, não existe nada de novo aí, porque esse é o mandamento da lei. Aí Jesus completa e diz, mas que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Ele muda tudo. Na lei era ama o próximo como a ti mesmo. Na dispensação da graça, na consciência do Evangelho é ame o próximo como Jesus te amou e me amou. Muda completamente, porque como foi que Jesus expressou amor pela humanidade? Sacrificando e dando a vida. E depois no capítulo 15 do Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, que é dar a própria vida pelos seus amigos. Então a dimensão maior do amor é um amor que se doa, é um amor que está disposto a dar a vida pelo outro. Depois disso nós encontramos Jesus redefinindo mais ainda, tornando tudo mais claro para o apóstolo Pedro, no capítulo 21 do Evangelho de João, quando ele chega até Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz, pois apacenta os meus cordeirinhos. Jesus faz uma segunda pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro mais uma vez diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, pois cuida dos meus cordeirinhos. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, realmente tu me amas? E Pedro diz, entristecido, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus conclui dizendo, pois apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus está mostrando o seguinte, Pedro, se tu realmente amas a Deus, me amas, então só tem uma forma de você provar que me ama, amando os meus cordeirinhos. E essa expressão cordeirinhos é uma expressão de Jesus para falar do povo dele, que ele trata como um rebanho carente de amor. Jesus está dizendo para Pedro que só aceita declarações de amor para ele se ele provar amando. Então não existe. Algumas vezes nós gostamos muito de expressar nos templos, eu amo a Deus, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo. E a gente faz expressões de amor para Deus num culto, num louvor, na verticalidade. Só que Jesus mostrou que a verticalidade do relacionamento e do amor a Deus só é autenticada, só se torna verdadeira e autêntica quando isso é expressado em amor ao próximo.
Jesus está dizendo: tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Depois prova que me amas. Como? Apacentando, cuidando, amando os meus cordeirinhos. Qualquer discurso que eu e você faça de amor a Deus, que não se expresse no próximo, não pode ser um verdadeiro amor a Deus. Aqui no capítulo 4 da primeira epístola de João, João compreendeu, cresceu na consciência da graça. Então ele expressa no capítulo 4 da sua carta, na primeira carta, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é um mentiroso. Olha a expressão de João, é um mentiroso. Porque se não ama seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Isso aqui resume tudo que eu estou tentando expressar nesses minutos de reflexão. Foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Deus nunca foi visto. Paulo diz que Deus nunca foi visto. As únicas manifestações de Deus que nós encontramos na Bíblia não é da essência de Deus, é Deus se manifestando em formas. São teofanias, manifestações teofânicas da presença de Deus. Mas não é Deus em sua essência. Ninguém nunca viu a Deus. Mas você pode ver a Deus e abraçar a Deus amando o seu próximo. A essência de Deus não pode ser vista, mas Deus pode ser visto no próximo, pode ser amado no próximo, pode ser abraçado no próximo. Então, ame. Quebre os preconceitos, quebre os racismos, quebre as diferenças. Você não é melhor do que ninguém. Você quer ter uma experiência com Deus, quer amar a Deus, ame o próximo, abrace o próximo, expresse amor ao próximo. E para concluir o nosso pensamento, Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25 tem um texto que nos chama a atenção, que é quando Jesus está falando do juízo final. Desse momento escatológico que todo mundo aguarda e algumas vezes é até temido. O juízo final é expresso por Jesus como pessoas à direita de Deus e à esquerda de Deus. Jesus diz que os que estarão à esquerda serão os condenados. Os que estarão à direita são os justificados. São os que herdarão o reino vindouro. Sabe como é que Jesus resume tudo? Olha só. Capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estranho e vocês me convidaram para as suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos alguma coisa para beber? Ou estranho e o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Veja, como aqui resume tudo. Deus escolheu ser amado no próximo. Veja, as pessoas estarão diante do julgamento dizendo: quando foi que o Senhor estava com fome, com sede, precisando de roupa, de visita, e nós te socorremos? Nós não lembramos, nós nunca vimos Jesus. Ninguém nunca viu Jesus aqui nas nossas ruas, nos nossos bairros, precisando de ajuda. Não, aí Jesus disse: não, toda vez que vocês ajudaram alguém, amaram alguém, visitaram uma pessoa que precisava de visita, acolheram alguém que precisava ser acolhido, deram uma cesta básica para alguém que estava precisando de cesta básica, abraçaram quem precisava ser abraçado, era a mim que vocês estavam fazendo. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: Deus está no próximo.
Se você não consegue enxergar Deus no próximo, é impossível a tua adoração e o teu amor a Deus na verticalidade ser verdadeiro. Agora veja como é que Jesus encerra o assunto. Ele diz: então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Veja como a expressão é dura. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho, vocês me recusaram hospedagem. Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente na prisão e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente ou na prisão e não socorremos o Senhor? E ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusaram a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Veja como é que encerra o assunto. Toda vez que você rejeita abraçar o próximo, toda vez que você omite ajuda, fazer o bem para alguém, talvez só porque não é da tua igreja, ou só porque não é da tua religião, ou só porque a cor da pele é diferente, ou só porque a ideologia dele é diferente, ou o partido político dele não é o teu. Todas as vezes que tu expressa preconceito, ou eu expresso preconceito em uma pessoa, nós estamos expressando isso a Jesus. Algumas vezes a gente fica dizendo que ama Jesus, mas o nosso próximo que está do nosso lado, Cristo está nele. Deus habita em nós. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se Deus habita em nós, quando eu rejeito o meu irmão, eu estou rejeitando Deus nele. E Jesus disse aqui que essas pessoas, a linguagem está preparada para eles o fogo eterno, a linguagem para expressar o inferno bíblico, está preparado o fogo eterno para essas pessoas que diz aqui a Bíblia, que está preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno, o inferno, é a prisão onde o diabo e os anjos dele serão lançados. Mas Jesus diz que pessoas que têm essa natureza, que veem o próximo dessa forma e não conseguem amá-lo, assume a natureza de diabo. É possível um ser humano assumir a natureza de diabo quando ele olha para o próximo sofrendo e não sente a dor do próximo. É por isso que aqui a expressão é o diabo e os seus anjos, porque o diabo e os anjos dele é que não tem humanidade neles. E quando você não consegue amar Deus no próximo, é isso que você se torna. Você se torna um diabo humano, sem amor. Então, pensa nisso. Eu quero concluir com uma história. Algum tempo atrás eu ouvi uma história que muito tocou o meu coração. De uma mulher que recebeu uma ligação. E nessa ligação, Jesus estava ligando para ela e dizendo: prepare a sua casa que hoje eu vou fazer uma visita até você. Aquela mulher naquele dia limpou tudo, arrumou a casa, organizou tudo, fez uma comida maravilhosa e aguardou a Jesus chegar na casa dela. Meio-dia, a campainha toca. Ela abre a porta, vai correndo abrir a porta ansiosa, imaginando que já era Jesus chegando. E quando ela abriu a porta, era um mendigo que estava na porta dela e pediu a ela um pouco de comida. E ela disse para ele: amigo, hoje não dá para me ajudar, venha um outro dia, venha amanhã, porque hoje eu estou esperando Jesus. Jesus hoje vai vir na minha casa, então eu preciso aguardá-lo. Venha amanhã que amanhã eu lhe dou a comida. E aquele mendigo saiu. Uma hora depois, a campainha toca novamente. A mulher corre na expectativa de que já seja Jesus e ela abre a porta. É uma criança também mendiga, que precisa de ajuda e pede a ela uma ajuda. E ela não quer acolher na sua casa porque está esperando Jesus, corre rapidamente e fala para ela que não dá para recebê-la naquele momento, porque ela está aguardando Jesus. E aquela criança sai da frente da sua casa. Depois de algumas horas,
Aquela mulher já está triste porque até agora Jesus não veio e ela começa a se preocupar. Já era um período de 3 horas depois. Novamente a campainha toca. Uma mulher e uma criança nos braços, pedindo ajuda, pedindo um prato de comida e pedindo um local para tomar um banho, porque ela estava passando por alguns problemas. E aquela mulher disse que não poderia ajudar ela porque até então estava aguardando a Jesus. E aquela mulher então, com a criança, desapareceu, foi embora. Depois de algum tempo, a mulher bem cansada, pega o telefone, liga para aquele número, que era o número que supostamente Jesus tinha ligado, liga para ele e diz: Jesus, o senhor não vem na minha casa, eu estou lhe aguardando, preparei comida, a casa está organizada. E Jesus falou para ela: eu já fui na sua casa. Ela disse: não, o senhor ainda não veio, eu estou lhe aguardando. E aí Jesus diz na ligação: eu já fui na sua casa 3 vezes, no corpo de um mendigo, na forma de uma criança e na forma de uma mulher com uma criança, e você não me recebeu. Essa história trabalha muito a nossa consciência de humano, de gente de Deus. Deus escolheu ser amado do próximo. Talvez você está querendo uma experiência com Deus, onde você vê anjos. Talvez você deseje um dia ouvir a voz de Deus nitidamente, audivelmente, ter visões. Mas a maior experiência com Deus é você abraçar o seu próximo e o amá-lo, entendendo que Deus está nele.